Importante. Quando produzir? Diferente, pessoal, de uma indústria, a indústria lá com as suas máquinas dentro do barracão que está ali instalado, muitas vezes no agronegócio nós não temos essa opção. Quando você fala, por exemplo, da produção de grãos, normalmente são culturas de ciclo muito curto, né? A gente fala ciclo anual, né? Mas não é anual, são ciclos semestrais ou quadrimestrais. Então, você não tem muita opção, né? Você tem aquela janela de produção, você vai produzir ou não vai produzir, tá? O máximo que às vezes você escolhe é o quanto você vai produzir. Tá? Outra coisa, para quem? Essa é uma pergunta importantíssima dentro do agronegócio. Eu tenho que ter os clientes, eu tenho que saber para quem que eu estou vendendo. E aí é óbvio que quando eu estou definindo quem, eu tenho que pensar, né? O como que vai ser essa produção e o que esse cara vai querer. Vou pegar um exemplo aqui. Mercado europeu. Nós estamos aí com esse desenho, que eu até tinha uma confiança maior quando começou esse governo atual, que esse quadro ia se acelerar, que é o tratado entre o Mercosul e a União Europeia, mas aí aconteceram fatos muito negativos, né? Um dos que já nós tínhamos como fato negativo é o atual presidente da França, que ele tem vínculos com o agronegócio, né, com os produtores franceses, então ele atua de uma forma a proteger o agronegócio, a produção agrícola francesa, e para isso ele trabalha, inclusive, desmerecendo a produção brasileira, isso é um fato negativo. A eleição do atual presidente da Argentina, que tem uma posição ideológica avessa a esse tratado e, consequentemente, então, não vai trabalhar nesse sentido, não vai fazer um esforço nesse sentido. E o terceiro fator é o que foi ocorrendo com o atual governo, né, que degringolou, né, diante das belíssimas promessas de campanha, está se mostrando aí com pouca capacidade de executar esses acordos. É lógico que tem alguns setores da economia que estão ali tentando tocar o barco, mas um tratado como esse, que implicaria, nós temos um estadista, né, como líder, uma pessoa capaz de dialogar, que fosse bem quisto pelos líderes mundiais, e também, óbvio, sendo duro, sendo firme, mas com educação, né, e conquistando o respeito internacional. Infelizmente isso não está acontecendo. Eu digo para vocês, talvez possa mudar o discurso, talvez possa responder às questões ali que estão, né, envolvidos, os familiares, etc., a questão de corrupção, e talvez fazer essa parte econômica aí funcionar. Mas eu já não estou com tanta expectativa. Tá? Mas caso isso venha a se desenhar no futuro, tá, gente? E se concretizar no futuro, o que esse mercado europeu quer? Se você está produzindo para eles, como que você vai produzir e o que eles querem? E também nós temos aqui um quinto elemento. Normalmente isso não é citado nos livros, não é citado nas apostilas de economia, mas é muito importante definirmos também o quê? Onde produzir. Voltando a esse exemplo da China. Quando a China se preparou com a abertura econômica, com Deng Xiaoping, sai Mao Tse-tung, entra Deng Xiaoping e inicia essa abertura, eles já tinham um planejamento. Opa, precisaremos de comida para esse pessoal que vai se transformar urbano. E eles perceberam que a China, naquele momento, não tinha condições de criar toda essa estrutura produtiva. Então,
Vamos fazer o quê? Vamos comprar alimentos de países que já estão meio caminho andado. Um deles, o Brasil. Mas eles não estão parados, tá, gente? Eu sempre chamo a atenção disso aqui em diferentes disciplinas, que eu comento que a China, por uma questão de preço e por uma questão de segurança alimentar, não vai ficar dependendo de Estados Unidos, Brasil, não vão. Eu já falei para vocês que eles estão investindo em produção em outros países e tecnificando a produção deles. Né? Mandei, inclusive, naquele grupo o Saber Mais, lá, que foi criado pelo professor Miloca, que virou um projeto, inclusive, de ensino, né? O grupo do WhatsApp. Foi colocado para vocês lá a mudança, né, que eles estão colocando no padrão de produção de suínos. Então eles vão continuar importando o óleo, o soja, vão extrair o óleo, vai para a indústria alimentícia, farelo, vão alimentar os suínos. E eles já estão construindo, inclusive, com a perspectiva de ter uma segurança, né, para caso tenha algum problema com doença, como já teve, de não ter aquela necessidade de você ter que eliminar todo o plantel. Perceberam que eles criaram uma estrutura lá de produção que é alto investimento, altamente tecnificada, mas também já serve como prevenção para esse tipo de problema. Tá? Então, no agronegócio tem que se pensar muito também, né? Aonde produzir. Qual país, qual região oferece as condições adequadas para aquele tipo de produção. Ou se você quer produzir mesmo naquele local por algum motivo, sei lá, o centro consumidor, vamos pensar nisso. Um grande centro consumidor, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? As áreas que estão próximas ali são muito caras. Uma propriedade rural lá, ela custa muito dinheiro. Justamente porque está próximo de um grande centro como esse. Mas, por sua vez, facilita toda a questão de logística. As próprias fazendas verticais. O pessoal está montando estrutura em prédios para produzir aonde? No centro da cidade, com gasto de insumos, de energia, de equipamento elevadíssimo. Para quê? Por uma questão de logística. Então são todas essas decisões que têm que serem tomadas, né, e são os conhecimentos da economia que vão nos ajudar nesse sentido. Tudo bem? Agora, gente, nós vamos para um tópico muito importante, que eu já comecei a falar aqui, que são os tipos básicos de economia, vamos dizer assim, tipos bem básicos mesmo. Né? Porque você sabe que isso aqui tem vários e vários desdobramentos. Tá? Bom, basicamente, a economia ela pode ser tratada como uma economia planificada, e ela pode ser uma economia livre, ou uma economia que seria, então, controlada pelo próprio mercado, vamos dizer assim, mas o mercado funciona livremente. Essa economia planificada, tá, pessoal? Ela é encontrada nos países socialistas. É lógico que ela tem várias características que nós não vamos entrar aqui porque não é a função, nós estamos só dando uma relembradinha nisso aqui, né? Lá em Fundamentos, inclusive, vocês têm umas leituras que vocês fazem lá sobre diferentes pensadores que falam sobre economia, né? E é óbvio como isso vai ser apresentado por um livro, como vai ser apresentado num vídeo que você assiste no YouTube, pelo professor, também depende um pouco da posição ideológica do professor. Tá? Eu também tenho a minha posição ideológica. Lógico que em alguns momentos eu vou dar uma guinada mais lá, mais cá, dependendo do que eu também tenho de concepção de concordar com aquilo ou não. Tá? Porém, eu falei para vocês, né, que tem um detalhe ali que é o óleo, é o azeite, é o lubrificante que faz a economia funcionar e ter sustentabilidade.
Lembra? Tem que ter o faz-me rir. Tem que ter o quê? Lucro. Acontece, tá, gente, que a economia planificada, ela não admite propriamente a palavra lucro. Por isso que eu falei para vocês que existem dois motivos de ter essa visão negativa do lucro, né? Um é essa questão até da própria Idade Média ali, da formação dessa concepção da teologia católica que seria errado a usura, né? Por exemplo, emprestar dinheiro para ter lucro em cima disso por juro. A doutrina social da igreja, inclusive, tem a definição do que seria preço justo, né? O que seria preço justo. E o outro motivo é essa questão da visão socialista, né? Da ideologia socialista, que condena essa ideia do lucro, que acha que o lucro é um ser explorando o outro, um homem explorando o outro, né? Então eles consideram essas margens só por uma questão de um mecanismo contábil de ter algum tipo de controle sobre a economia, tá? Mas o próprio lucro, o que seria essa margem contábil, né, é uma decisão política. Então, os países socialistas bem centralizados, quando eles estão tomando uma decisão, eles podem estar olhando o mercado, vamos vender aqui parafuso, petróleo, tecido, charuto, banana, seja lá o que for. Eles estão olhando o mercado? Óbvio que estão também. Até porque boa parte do mercado, principalmente internacional, vai ser de país capitalista. Só que a decisão final de como vai ser feito aquilo, qual o destino, como que vão se investir os recursos, tá, gente? Quais as margens, quais os preços que vão se colocar naquilo, é uma decisão muito mais política. E, inclusive, essa decisão política pode suplantar completamente, né, as informações do mercado, as necessidades do mercado, aquelas que eu coloquei para vocês aqui, né? De ser escasso, de ter que fazer uma distribuição, de alocar os recursos, de pensar numa sustentabilidade, tá? Então, isso agora vai ser uma conclusão minha, tá, pessoal? Uma conclusão minha, não é que todos vão concordar com isso. Isso é uma conclusão minha, tá? Se você olhar, tá, essa visão, tá, na onde decisões políticas podem simplesmente suplantar todas as necessidades de gerar lucro e sustentabilidade dentro da atividade, então, a bem da verdade, numa economia planificada, nós não temos o mercado funcionando. As forças do mercado são podadas, são extintas, são cortadas, são jogadas em segundo, terceiro plano. Então, nós não temos um mercado. E a gente nem pode dizer, então, que tem uma economia. Repito, isso é uma conclusão minha, né? Tanto que você vai encontrar nos livros assim, economia planificada. Mas se você pegar lá, né, a escola austríaca, Mises, que ele já comprovou, inclusive batendo nessa tecla aqui, né, que não existe propriamente um mercado na economia socialista, você pode chegar à conclusão que você não tem uma economia. Então você não pode falar quando você está estudando, né, dentro dessa concepção, a qual eu sou também um dos defensores, quando você está olhando para países onde tem um absoluto controle do Estado, intervindo inclusive, né, no próprio lucro, nas decisões, né, suplantando todas as necessidades do mercado, partindo para decisões ideológicas, políticas, você não tem uma economia. Você não tem propriamente uma economia. Já quando a gente vai para a economia livre, economia de mercado, pessoal, é justamente aquelas respostas, né, da escassez, né, da distribuição, de atender as necessidades, e tudo isso
tem que estar gerando o quê? Lucro que vai propiciar essa sustentabilidade. Né? Tem que trocar o óculos aqui que está machucando um pouco o rosto. Então, pessoal, essa economia livre, essa economia de mercado, também nós temos os extremistas, que defendem como se ela fosse, né, se você deixar a economia solta, a mão invisível do mercado lá do Adam Smith, ela vai controlar tudo. Nós temos até os libertários, que falam muitas coisas legais também, apresentam muitas ideias legais, combatendo esse excesso de intervencionismo, tá, do Estado. Mas chegar a defender uma sociedade completamente sem Estado, eu também não chego nesse extremo. Não defendo essa opção também. Por quê? Porque se você soltar aqui a sociedade livre, sem nenhum processo regulatório, gente, você acha que a economia vai funcionar, tá, de uma forma sustentável, equilibrada para todo mundo? Não vai. Por quê? Os libertários, eles esquecem de um aspecto muito importante, que é o aspecto subjetivo, que existe nas decisões econômicas uma questão ética. Não é porque o sujeito é liberal na economia, porque é um empresário, que ele vai pensar assim, não, eu estou fazendo minha atividade aqui, e isso sempre vai estar gerando lucro para todo mundo, não deixa aquele cara ali concorrer um pouquinho, deixa aquele outro entrar no mercado. Não é assim que ocorre, gente. Da mesma forma, as mesmas pessoas e os mesmos motivos que essas pessoas aqui, ó, os líderes estatais aqui, na economia planificada, vão querer o poder, gente, por uma questão ética, uma questão de ego, de controlar, de ganância, de ter para si. Porque é bem assim que funciona, né, quando vai se instalar o socialismo, né? Quando o cara chega como revolucionário, é aquele discurso, não, porque nós vamos distribuir para todo mundo, porque todo mundo vai ter voz, todo mundo vai ter vez, né, vai ser respeitado os seus direitos, por isso que a gente quer acabar com o capitalismo, com os empresários, vamos distribuir até ele chegar no poder. Quando ele chega no poder, ele vai ser tomado por essa loucura aí, né, gente? Vai imperar essa falta de moral, de ética, e o que ele vai querer? Concentrar poder, 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 poder. E essas mesmas pessoas, com esses mesmos problemas éticos, estão aqui também, né, no livre mercado. Então essas pessoas também vão buscar isso. Mais poder, mais dinheiro, eles são movidos por isso. E nós temos que colocar isso na equação, gente. Não adianta pensar que só o modelo ou socialismo ou capitalismo livre vai tornar as pessoas melhores. Não, você tem que partir do princípio que vai ter gente ali que vai querer suplantar os direitos do outro para satisfazer o seu ego, pode ser até doentio, psicótico, aqui, psicopata, como vai ter aqui também. Então, a economia livre, mercado, ela tem um monte de falhas. E são essas falhas que não permitem com que isso funcione tão bonitinho, né? Então, nós temos uma listinha aqui. Primeiro, os preços não vão flutuar livremente, como pensam eles, como pregam eles, que tudo... Ah, não, porque a livre concorrência vai fazer isso. Não vai, não vai. Por quê? Ó, salários. Você tem a pressão dos sindicatos. Já começa com esse lado aí, que é o lado dos trabalhadores. O trabalhador daquela empresa, daquela indústria ali, meu amigo, ele vai pressionar para ele ter o maior salário. Ah, mas aí o produto que ele faz aqui, a caneta, o carro, a casa, vai ficar mais caro para o outro consumidor. Não, aí não está pensando nisso. O discurso socialista lá dentro do sindicato é na hora de brigar pelo salário dele.
Vamos até colocar o nosso caso aqui como servidor. Vamos colocar o nosso caso como servidor. O pessoal fala, né, que tem uma grande quantidade de socialista comunista nas universidades. Tem bastante mesmo, né? E todo mundo faz um discurso socialista. De distribuição, contra o capitalismo, barari, barará. Mas na hora de fazer greve por salário, faz mesmo, para as atividades. E quanto mais poder essa classe de servidores tem, mais ele pressiona para ter salário alto. Juiz, promotor. Os desembargadores, que, via de regra, os ganhos deles não respeitam o teto constitucional. Aí se você fala isso para o desembargador, falou, mas está dentro da legalidade, mas está dentro da imoralidade. Mas eles conseguem, eles dão um jeitinho para isso. Por quê? Porque tem a caneta meio forte na mão ali, né? Para pressionar o Estado e poder subir esse soldo aí, né? Então, sim, nós temos essas forças de grupos, de classes, que na hora que o cara está pensando no bolsinho dele aqui, ele vai pressionar. Mesmo que isso implique que alguém lá na ponta pague o almoço, porque não tem almoço grátis. Tá? Outro fator, monopólios e oligopólios. Não, professor, isso é coisa de estatal, de Petrobras, porque as empresas vão disputar. Balela, meu amigo, não vai acontecer isso. A tendência das empresas, ou elas se unem, formam os cartéis, ou são absorvidas. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. O que aconteceu com essas grandes construtoras? Por que chegou nesse nível de corrupção? Onde uma Odebrecht da vida, e entre outras aí, poderiam distribuir dinheiro de corrupção para o lado A, B, C, D, centro-direita, centro-esquerda, não interessa. Né? Chegava alguém ali e falava, não, eu sou o assessor do deputado, não sei o quê, dá uns 3 milhões para ele aí. Os caras chegavam a planejar um percentual dos trabalhos já para colocar isso para distribuir propina. Chega a montar um sistema de distribuição de propina dentro da empresa para controlar de tanto dinheiro de propina que é distribuído para tanta gente diferente. Não escapa ninguém. Não escapa liberal, não escapa conservador, não escapa petista, não escapa... Todo mundo tem alguém, algum elemento está envolvido nisso aí. De praticamente todos os partidos, salvo talvez algumas poucas exceções. Por quê? Porque essas empresas formam cartel, elas se unem. Você ganha essa concorrência aqui e aí você terceiriza o serviço A, B e C. Lá na outra eu ganho aquela outra e terceirizo o serviço. Então eles sempre estão ganhando. E é sempre esse grupo fechado. Não tem como alguém novo entrar nesse processo. Tem um caso na Europa, me desculpe, até não estou lembrando aqui de cabeça a referência, vou até dar uma olhada nisso depois, mas que fez um estudo muito interessante sobre as empresas de telefonia. No Brasil, é óbvio que a privatização, tá, gente, da telefonia foi ótimo, foi excelente, né? Vocês podem perguntar para os pais de vocês aí, eu me lembro como garoto ainda, né, o preço que era um telefone. Caramba, era quase como comprar uma casa, era como comprar uma linha telefônica, né? Porque você virava um acionista da empresa. Então era artigo de luxo. E hoje, nossa, virou presente aí, que a gente, né, compra lá um chipzinho, coloca e dá de presente para criança telefone. E telefonia móvel. Telefonia móvel. Então é evidente que isso foi muito bom. Mas olha só, na Europa, uma das, assim, que tornou a telefonia lá mais positiva, mais benéfica ainda para o consumidor, é porque tinha aquela concorrência ali. Mas eles estão percebendo que gradativamente uma está absorvendo a outra. Então vai comprando, vai unindo, vai comprando.
Então, mesmo quando não se forma um cartel, mas gradativamente uma empresa vai absorvendo o outro, porque é uma tendência natural isso dentro do mercado. Isso faz parte do capitalismo também. Não vai ter um momento, gente, que eles vão se reunir lá, 30 diretores de 30 empresas telefônicas, e falou, ó, agora basta, ninguém mais, por motivos éticos aqui de respeitar, ninguém mais vai comprar um outro. Não, vão comprar. Se não tiver alguma regra, se não tiver algum controle estatal sobre isso, um vai comprar o outro até chegar no ponto de só ter um. Se não houver os mecanismos de controle do Estado, gente, a tendência é só ter Coca-Cola lá para vender. A tendência é você só ter uma empresa. Só vai ter a Claro, só vai ter a TIM. Isso é uma tendência natural. Então, monopólio, oligopólio, não é coisa exclusiva de estatal não, tá? É uma tendência do mercado também. É que a sociedade, tá, por meio desse Estado que está organizado, tem que criar mecanismos para controlar isso, tá? Outro caso, né? O próprio Estado. Eu estou mostrando aqui, nesse exemplo, que o Estado é necessário. Né? Como agente regulatório, ele é muito importante. Mas o problema é que às vezes ele quer intervir demais. E ele tem diferentes ferramentas. Entre essas ferramentas, ele pode liberar subsídios, ele pode aumentar os impostos. Porque, como que eu vou evitar carro importado? Como que eu vou evitar carro importado? Como é que eu diminuo? Imposto de importação. Imposto de importação. E também, dependendo da força econômica, tá, gente, das reservas externas que um país tem, ele pode intervir até no câmbio. Lógico que dentro de certos limites, né? O governo brasileiro, ele intervém dentro das medidas possíveis. Ele pode aumentar a oferta de dólares num determinado momento, isso é pontual, para dar uma freadinha ali no câmbio. Lógico que ele não tem o poder de controlar uma moeda, né? Como o dólar, porque ele tem vários fatores, tanto do seu país de origem, né? Que estamos falando do dólar americano, como de toda a sua circulação na economia mundial. Mas pontualmente o Estado ali, né, o governo intervém nisso para dar uma acalmada ali nos mercados. Mas o Estado pode intervir. E a pior das intervenções que o Estado faz, aí essa é a que realmente nós temos que caminhar para extinguir isso, é o quê? É quando eles vão atuar diretamente na economia. Aí criam as benditas estatais. Principalmente estatal do setor produtivo, como, por exemplo, Petrobras. Além da ineficiência, muitas vezes, o próprio sistema, tanto quem não está no poder como quem está no poder, criam essas estatais de forma com que quem estiver no executivo possa indicar as pessoas que vão fazer a gestão dessas estatais. O que vira isso? O ninho da corrupção, gente. Porque dentro dessas estatais eu escalo quem eu quero, consequentemente essas pessoas vão entrar lá dentro, meter a mão na cumbuca, organizar, né, aquelas licitações que são de grandes volumes. Nós estamos falando de empresas que têm monopólio e estão trabalhando com exploração de petróleo, né? Imagina uma coisa gigantesca que envolve muito, muito dinheiro. São todas construções muito grandes, grandes investimentos. E aí, lógico, isso é um prato cheio para a corrupção. Então, a intervenção estatal, gente, ela tem que ser vista assim. Tem intervenção que ela é necessária. Se você extinguir ela hoje, amanhã nós vamos ter que retomá-la de novo. Então não tem como ser uma anarquia completa, tá? Libertário 100%, vamos acabar com o Estado. Não, não tem. Porque nós precisamos da atividade regulatória do Estado. Então essa é uma intervenção que tem que existir.
Porém, ela tem que ser dosada. Porque também o sistema regulatório pode travar uma economia. Depois nós temos outras formas, né, principalmente a fiscal, que se você mantém o Estado enxuto, essa sede por recursos que ela obtém através dos tributos vai ser menor. Então você consegue controlar isso. Então se você mantém o Estado na atividade regulatória dele e satisfazendo somente as funções básicas de segurança e educação, então você consegue diminuir esses gastos públicos, onde o governo pode gastar dinheiro, onde o Estado pode gastar dinheiro, consequentemente você vai diminuir essa fome que ele tem por recursos tributários. E aí você diminui a capacidade dele interferir na economia. E a pior delas, que essa a gente tem que tentar extinguir completamente, é a ingerência, né, atuação direta e permanente na economia. Porque quando tem algumas atuações de investimentos, né, que são pontuais por uma questão de infraestrutura, tá, ou investimentos que o mercado privado naquele momento não faça, mas o Estado faz e sai, tira o time de campo, elas podem ser necessárias em determinado momento. Mas aquela questão de entrar numa atividade e permanecer na atividade, isso é comprovadamente péssimo para a sociedade como um todo. Né? Bom, mas tem outras coisas que o Estado ainda também, né, pode ajudar aí a atrapalhar a economia nesse sentido, né, de não ter essa concorrência perfeita do mercado. Né? Por exemplo, nós podemos ter a relação que nós tivemos entre os empresários que têm interesses e a eleição de pessoas, né? Que é essa questão do financiamento de campanha. O que ocorria com essas grandes empresas aí? Eles financiavam os políticos de qualquer lado, de centro, de direita, de esquerda, não interessa, qualquer um, para que ficassem vinculados às necessidades da empresa. Então, você está vendo que não adianta você achar que vamos deixar o mercado livre que ele não vai fazer nada, ele vai ser puro inocente. Não, mesmo no mercado livre, gente, os próprios empresários vão buscar o quê? Se você deixar totalmente livre. Eles vão procurar intervir no Estado. E inclusive se você está trabalhando com o Estado que está intervindo pouco, eles vão investir em agentes, vão tentar eleger pessoas que vão se tornar mais intervencionistas. Ué, JBS. JBS, olha o que o pessoal fez, né? Eles investiram nos políticos, aí os políticos chegaram lá, pegaram toda aquela grana do banco, né, do BNDES, e facilitaram os empréstimos para a JBS. E aí o que a JBS fez? Só comprando empresa no Brasil e no mundo afora. Maior empresa de processamento de proteína. Com dinheiro de quem? Dinheiro brasileiro, né? Dinheiro brasileiro. Compraram empresa lá nos Estados Unidos com dinheiro brasileiro. Então, mas veja, eles plantaram isso. Eles plantaram, né? Eles foram lá, adubaram a campanha desse pessoal. Esse pessoal chegou no poder. E agora, ó, vocês vão fazer uma prática aqui bem intervencionista, bem direcionado. Porque eu vou chegar no banco e eu quero que esse dinheiro chegue até mim. Perceberam isso? Então, nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque nós temos que criar mecanismos que realmente controlem, tá, tanto o Estado como o empresariado. Então, o Estado não pode ser simplesmente abandonado, deixa para lá que o mercado vai flutuar, ele vai funcionar, todo mundo é bonzinho. Não, nós temos a questão ética. Você pode estar no mercado de livre concorrência, mas vai surgir aquele empresário mais ganancioso, mais psicopata lá que você possa imaginar, ele vai interferir, nem que ele tenha que eleger alguém para que crie uma política pública onde ele possa acessar esses recursos, adquirir esse controle, esse monopólio, e assim vai. Beleza?
Bom, então nós temos aqui, pessoal, que deixar bem claro para vocês que o Estado, sim, ele é importante, mas desde que ele se mantenha restrito a essa questão da regulação. Da regulação. Muito bem. Pessoal, nós temos agora também de fazer uma discussão aqui de outros dois conceitos, revisando os conceitos importantes, que é de